Olá, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que paz é regular as emoções. Mas o que é regular emoção? Nós vamos conversar sobre isso e eu peço que você fique comigo então até o final, porque vai ser muito legal o que nós vamos trabalhar hoje, porque nada muda se você não mudar. Então, que esse ano nós possamos caminhar juntos nessa mudança. Porque olha só minha camiseta aqui, ó. Todos os dias eu gerencio as minhas emoções. Minha alegria, minha raiva, meu medo, minha tristeza, minha ansiedade, né, minha aversão. Todos os dias eu preciso gerenciar as emoções. E semana passada nós falamos sobre que paz é gerenciar as emoções. E hoje nós vamos falar que paz é regular as emoções. O que tem a ver uma coisa com a outra e como elas se completam. Então fica comigo que você vai entender. E agora meu nome vai aparecer aqui embaixo. Eu sou Rafaela, da empresa dos 25 Segundos. Nós somos uma empresa de desenvolvimento socioemocional e nós estamos aqui nesse projeto de entregar para vocês toda semana um conteúdo de qualidade que fala sobre gerenciamento emocional. E se você olhar nas nossas playlists aí, em todos os vídeos já produzidos, você vai ver conteúdo à beça sobre ansiedade, sobre comportamentos, sobre como recomeçar e o poder da palavra, o poder das ações e muitas outras coisas bacanas para você usar, porque nós acreditamos sim na transformação do ser humano, porque a transformação é um processo, a mudança ela é processual, a mudança ela não é um evento que acontece de um dia para o outro, a mudança ela acontece através de um processo, né? E nós como somos professores, nós entendemos que toda evolução ela vai acontecendo dessa forma, então uma criança começa no desenvolvimento e ela vai crescendo no seu desenvolvimento acadêmico, assim como também é o nosso gerenciamento emocional, nós vamos aprendendo e assim nós vamos evoluindo e crescendo no nosso desenvolvimento emocional. Mas aí você me pergunta assim, mas Rafa, eu já tenho tantos anos, eu consigo gerenciar ainda as minhas emoções, sendo que eu já tenho padrões tão arraigados? Consegue sim, porque o nosso cérebro tem a neuroplasticidade e é possível nós aprendermos dia a dia a gerenciar as nossas emoções. Por isso que nós utilizamos esse método aqui, ó. É um método que nós chamamos de método SEMEAR, desenvolvido pela nossa equipe dos 25 segundos. SEMEAR, sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Sentir, aonde nós trabalhamos com as nossas emoções básicas, o entender, quando nós aprendemos a olhar para os nossos pensamentos e saber que nós temos mais de 15 pensamentos disfuncionais e que distorcem a nossa realidade. No mudar, nós trabalhamos com as nossas crenças limitantes. No escolher, nós aprendemos a fortalecer as nossas decisões. No agir, como vencer a procrastinação e agir em prol daquilo que nós queremos. E no realizar é quando nós alinhamos o nosso objetivo com o nosso propósito de vida. Então isso aqui forma o ciclo de excelência emocional. Você quer esse ciclo de excelência emocional para você? Esse aqui é o método, então, o SEMEAR, desenvolvido pela nossa equipe. E em cima desse método, nós desenvolvemos todos os nossos cursos. SEMEAR Gestão da Ansiedade, SEMEAR Gestão de Tempo, SEMEAR Construindo Sonhos, SEMEAR Cuidando de Quem Cuida, SEMEAR Gestão Emocional e assim por diante. Então nós vamos semeando, porque nós acreditamos como o processo da semente. Nós plantamos e aí nós temos que cuidar, deixar com que ela cresça e fortaleça suas raízes e assim possa crescer e dar os seus frutos. Nos frutos estão os nossos legados. Qual é o legado que você quer deixar? Então agora nós vamos trabalhar sim com a ideia da paz regular as nossas emoções. Qual é a diferença, então, de regular as emoções e de gerenciar as emoções, ou como isso se completa? Eu vou te explicar daqui a pouquinho, mas eu quero que você imagine agora. Imagina você numa discussão com o seu parceiro de trabalho, ou então uma discussão com o seu cônjuge, ou então uma discussão
com o atendente do telefone lá, que você ficou esperando horas e horas, você ficou mais de 40 minutos no telefone, esperando para ser atendido, porque a maquininha fica falando 15 minutos com você e fica tocando aquela musiquinha. Ah, um momentinho, vou te passar para outro setor, um momentinho, vou te passar para outro setor, e a hora que chega naquele outro setor, a linha cai, né? A ligação cai. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu com você de você chegar em casa com a cabeça cheia do trabalho e aí o seu cônjuge ou os seus filhos, ou então quem é que seja, fica ali falando na sua cabeça, algo bobo, e você fica ali sem saber direito o que fazer, com uma vontade imensa, de repente, de explodir. Ou então mesmo no trabalho, você cheio de outras coisas na cabeça, e aí fica aquela pessoa falando com você, e aí isso não está levando a nada, mas aquilo vai te enchendo, vai te trazendo situações que aí você tem que aprender a regular. Muitos conseguem respirar fundo, manter a paciência e esperar a raiva passar. Outros, com aquela queda do telefone ou aquela pessoa falando na cabeça, né, vão enrijecer os músculos, uma vontade de jogar o telefone do outro lado, mas o prejuízo só vai ser seu, uma vontade de jogar o telefone do outro lado, ou uma vontade de bater na mesa, mas não fazem isso, eles só enrijecem assim, mas não fazem isso, porque eles sabem que se fizer isso vai trazer enormes prejuízos, principalmente se jogar o telefone, né, para outro lugar, e aí vai quebrar o seu aparelho, sendo que você ficou com raiva porque caiu a linha. Agora, outras pessoas, infelizmente, não conseguem segurar e vão seguir os impulsos, vão causar ainda mais sofrimento para a própria vida, né? Mas por que as pessoas elas vão se diferenciar tanto? Porque algumas conseguem e outras não. Aqui eu quero deixar claro que nós estamos falando do nosso dia a dia normal, tá? Do nosso dia a dia normal. Aqui nós não estamos tratando de transtornos, nada disso. Porque muitas vezes alguns transtornos nos impulsionam a agir de alguma forma que realmente nós precisamos de ajuda. Aqui nós estamos tratando do nosso dia a dia normal, aonde você sabe que movido por uma situação, ora você consegue se controlar, ora você não consegue se controlar, ou algumas pessoas conseguem se controlar aqui e outras pessoas não conseguem se controlar. Mas por que isso acontece? Porque nós precisamos regular as nossas emoções. Mas, Rafa, qual é a diferença entre regular a emoção e gerenciar a emoção? Se eu puder clarear isso para você, é o seguinte: quando eu vou gerenciar as minhas emoções, isso é uma coisa muito ampla. Dentro do gerenciamento emocional, uma das coisas que eu tenho que fazer é regular as minhas emoções. Então vamos imaginar, vamos dar um exemplo aqui bem claro para que fique bem didático, né, para esse nosso aprendizado. Vamos imaginar você fazendo um arroz, tá? Você fazendo um arroz. Então aí você tem um método que você vai pegar o arroz, vai colocar o arroz na panela, tantos copinhos de arroz, vai colocar água, vai temperar, esse é o método. Então eu estou gerenciando o processo. Eu vou pegar os ingredientes, eu vou colocar os ingredientes na panela, eu vou pegar a minha panela, eu vou levar a minha panela ao fogo, tá? Então isso é um gerenciamento, eu estou direcionando o que eu vou fazer, eu estou direcionando os passos que eu vou fazer para então ter o meu arroz pronto. O que é a regulação? A regulação é o meu fogo, tá? Então, se eu puser o meu fogo muito alto, eu acabo estragando o resultado final do meu arroz. Eu acabo queimando o meu arroz, ou então, né, a água seca muito rápido e ele ainda fica duro. Se eu deixo o fogo muito baixo, muito baixo, eu vou ter um processo muito mais longo no cozimento desse arroz, né, no feitio dele. Então, a regulação, se a gente puder trazer essa analogia, seria a nossa regulagem, né, daquilo que eu estou fazendo, se eu estou deixando a minha emoção muito aflorada ou se eu estou apagando a minha emoção, que pode acontecer também,
tá? Então, se eu coloco a minha panela lá no fogo, eu ligo o fogo e depois eu desligo, não vai acontecer nada, tá? Às vezes é bom, às vezes não é. Então, a regulação é exatamente isso. Então, por isso que, se você viu a chamada para poder estar aqui nesse vídeo, você viu que eu falei lá 8 ou 80, né? Poxa, muitas pessoas falam assim, é 8 ou é 80? Não, gente. Entre o 8 e o 80 tem vários números. Entre o 8 e o 80 tem o 20, tem o 35, tem o 40, o 44, tem o 50, o 60, o 70. Tem várias escalas ali, tem vários números. Então, a regulação é exatamente isso. Aí eu não preciso nem estar desligado, mas eu também não preciso estar ligadão, né? Então, eu posso regular e essa regulação traz paz para as nossas vidas também. Consigo regular todas as vezes e todas as minhas emoções? Lógico que não. Lógico que não, porque isso é um processo. Eu vou aprendendo a fazer isso. Então, eu vou fazer agora 10 perguntas e você vai escutando e vai autoanalisando, tá? Se é sim, se é bastante, se é pouco, então você vai fazendo essa autoanálise, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer as perguntas aqui, escute e vai então observando como está o seu nível de regulação emocional. Primeira pergunta: consigo controlar muito bem minhas emoções em qualquer lugar? Beleza? Sim, não, mais ou menos. Segundo, compartilho com meus colegas de trabalho o que eu estou sentindo, principalmente as emoções que eu considero negativa. Sim, não, mais ou menos. Terceira, quando estou no trabalho e percebo alguma emoção que poderá me prejudicar naquele ambiente, tento fazer coisas para me tranquilizar, como respirar profundamente. Sim, não, mais ou menos. Quarto, quando necessito, eu expresso emoções que não estou sentindo. Quando necessito, eu expresso emoções que não estou sentindo. Sim, não. Então, por exemplo, se você está sentindo uma raiva danada daquilo que aconteceu, aí você vai dar um jeito de expressar uma outra emoção para poder dar uma regulada nisso. Isso acontece, não acontece ou mais ou menos? Vamos lá. Quinta pergunta. Sempre evito situações que poderão me descontrolar emocionalmente. Sim, não, mais ou menos. Sexta pergunta. Tenho plena consciência do que eu estou sentindo em qualquer situação. Sim, não, mais ou menos. Sétima pergunta. Evito demonstrar quando estou insatisfeito com alguma coisa. Sim, não, mais ou menos. Oitava. Quando surge algum problema, não consigo deixar de pensar nele. Sim, não, mais ou menos. Nona, quando surge algum problema, tento analisá-lo até ver seu ponto positivo. Sim, não, mais ou menos. E 10ª pergunta, tento me preparar emocionalmente para cada dia. Sim, não, mais ou menos. Ok? Beleza? Como é que foi o seu resultado? Mais sim, mais não, mais ou menos? Como é que está essa sua regulação emocional diante dessas perguntas? Perguntas simples. E mais do que se está certo, se está errado, quantos pontos eu fiz ou quantos pontos eu deixei de fazer, essas frases que eu coloquei aí para você, é para a gente começar a nos capacitarmos através delas. Dá uma olhada depois aí que a gente estiver conversando aqui, mas depois se você tiver a oportunidade de assistir de novo, assiste de novo, olha para essas perguntas e começa a analisar o como você age nas situações a partir dessas perguntas. Porque todas as emoções, elas envolvem alguns pontos e esses pontos eu quero falar agora contigo, tá? Todas as emoções, elas envolvem, primeiro, situação, segundo, avaliação, terceiro, sensação,
Quarto, intencionalidade, que é um objeto, tá? Quinto, sentimento. Sexto, o comportamento motor. E sétimo, um componente interpessoal. Então, vou te dar um exemplo para esclarecer. Não é preciso gravar isso, Rafa? Não, é só para você entender que isso acontece com você, acontece comigo, acontece com qualquer pessoa, tá legal? Então, eu já vou pôr aqui o chapéu, porque isso aqui já faz parte também da nossa ferramenta, para você entender o como isso envolve a sua vida de forma rotineira e você não tem muitas vezes consciência disso. Mas a partir de agora você vai começar a ter essa consciência. Por quê? Porque quando envolve uma emoção, todos esses aspectos da nossa vida, eles estão ali comprometidos. E quando eu mudo um aspecto no qual eu tenho consciência, os outros mudam também. Então, é legal ter consciência disso. Então, vamos lá, um exemplo aqui, olha só. Na situação, peguei um exemplo bem simples e coloquei aqui, ó. Tenho que entregar um relatório no trabalho. Então, essa é a situação. A avaliação. Estou atrasado no prazo e cansado. Então, essa é a avaliação. A situação, eu tenho que entregar um relatório. A avaliação é que eu estou atrasado para entregar esse relatório e eu estou cansado. A sensação que eu sinto que o meu ritmo cardíaco está acelerado. Eu sinto suor nas mãos e a minha atenção está dispersa. Essa é a sensação. A intencionalidade. Eu procuro me concentrar na minha competência e penso no resultado final na entrega desse relatório. Nossa, eu queria muito entregar. Mas eu estou cansado, mas se eu entregar vai ser bom. Então, eu tenho uma intenção em fazer isso. O meu sentimento é de ansiedade, de raiva, porque eu não estou conseguindo me concentrar, eu tenho que entregar, eu estou atrasado, eu estou cansado. Eu sei que eu tenho a intenção de entregar, mas o meu sentimento agora é de ansiedade e raiva, porque eu não estou conseguindo andar com o negócio. O meu comportamento motor. Eu fico fisicamente agitado, inquieto. Parece que tem formiga na minha cadeira e toda hora eu me levanto. Eu não estou conseguindo fazer o que eu preciso fazer. E o componente interpessoal, eu fico impaciente com os meus colegas de trabalho ou eu fico impaciente em casa. Então, entende que quando a gente tem uma emoção ou quando a gente... Isso aqui é nossa vida, gente. Isso é nossa vida. Nós passamos por isso o tempo todo. Só que nós passamos isso de uma forma tão automática e ligado no piloto automático que a gente não se dá conta nem de parar para pensar nessas coisas. Só que sabe qual é o legal aqui? Quando a gente regula a emoção, né? Quando a gente faz essa regulagem dela, ou quando nós olhamos com clareza para um desses tópicos aqui, quando nós mudamos um, todos os outros mudam também. Se eu deixo o meu fogo muito alto, eu vou queimar o arroz. Se eu desligo o fogo, o arroz nem vai ser feito. Agora, se eu regulo a intensidade, aquilo que está para ser produzido vai ser produzido de uma forma melhor. Então, viu quanta coisa está envolvido nesse processo? Eu preciso mudar todas essas coisas? Não. Se eu mudar apenas uma coisa, as outras mudam também. Se eu regular, as coisas vão ter um processo diferente. Então, olha só como nós podemos fazer nessa mesma situação. Se eu resolver mudar a situação, que era a entrega do meu trabalho, que está atrasado, eu posso negociar um prazo maior para entregar o relatório no trabalho. Pronto, essa negociação já vai me ajudar a acalmar a ansiedade, essa amplitude de prazo pode me ajudar a parar um pouco mais e me concentrar. Ampliar o prazo pode me ajudar a descansar, porque eu estou cansado, então pode me ajudar a descansar. Então, se eu mudar a situação, isso me ajuda em todos os outros processos. Porém, mas se eu não posso mudar a situação, de repente eu posso mudar outra coisa. Então, se eu posso mudar a avaliação, eu olho para as minhas competências, e busco mais informações. No caso aqui, eu estava atrasado e cansado.
Então, se eu vou mudar a minha avaliação, eu vou olhar para mim e falar assim, poxa vida, mas eu sei que eu sou competente em fazer isso, eu já fiz isso em outras vezes, eu só preciso agora me concentrar e olhar e fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, eu tiro o foco do cansaço, eu tiro o foco daquilo que está me fazendo mal e eu vou, então, buscar o foco em outras circunstâncias, em outras competências, em outras informações que eu sei que eu tenho, só que eu não estou olhando nesse momento. Se eu quero mudar a sensação, eu faço uma sequência de respirações profundas e eu posso fazer o círculo de excelência emocional, que nós já falamos sobre isso também. Então, assim, qual era a sensação que eu tinha? A sensação que eu tinha é que o meu ritmo cardíaco estava acelerado, eu estava com suor nas mãos e eu estava com a atenção dispersa. Então, se eu preciso mudar a sensação, eu posso me aquietar, fazer respirações nos quais a gente já falou da importância das respirações, o quanto ela oxigena o nosso cérebro, o quanto ela regula o nosso batimento cardíaco, o quanto ela nos dá a sensação do aqui e agora, o quanto ela nos dá a sensação corporal, nos traz no estado presente. Então, muitos benefícios. Então, eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer isso e eu também posso fazer o círculo de excelência emocional, né? Se eu quero mudar a minha intencionalidade, eu procuro me concentrar em algo de valor, como a tranquilidade que eu vou ficar e a comemoração que eu vou ter depois da entrega daquele relatório. Então, ao invés de ficar focando só no relatório, só que eu estou atrasado, só que eu estou cansado, eu vou olhar e vou focar em algo a mais, eu vou focar no resultado. Então, assim, nossa, se eu entregar, eu vou ficar tranquilo, se eu entregar, eu vou comemorar por causa da entrega, porque eu sei que o relatório está legal e tudo mais. Então, eu também posso mudar a intencionalidade. Para mudar o sentimento, eu posso sentir confiança e entusiasmo. Se eu estava sentindo raiva e ansiedade, eu posso mudar esse sentimento para confiança e entusiasmo. É possível fazer isso? Sim, é possível você mudar os seus sentimentos, como a gente já falou em alguns vídeos passados também. E aí a gente vai gerenciando tudo isso. E para mudar o comportamento motor, eu posso aplicar a técnica Pomodoro, que já foi uma técnica também que a gente já trabalhou aqui. Técnica Pomodoro, você se concentra durante 25 minutos, faz o que você tem que fazer durante 25 minutos, descansa 5. Aí você volta, faz mais 25 minutos, continua fazendo focado, sem distração, descansa 5. Aí faz mais 25 e aí você descansa um tempo maior, descansa meia hora. Então, só aí você conseguiu trabalhar 1 hora naquilo que você queria, focado, com foco direcionado. Então, eu estou mudando o meu comportamento motor. E para mudar o meu componente interpessoal, muitas vezes eu posso pedir auxílio para os meus colegas de trabalho, viu? Escuta, olha, estou atrasado aqui no relatório, vocês podem me ajudar um pouco? Olha, eu preciso aqui alguma coisa assim, vocês podem me dar um apoio nesse momento? Então, é também um componente interpessoal no qual eu posso mudar. Mudando um, todos os outros mudam. Mudando um, todos os outros mudam. E isso é muito legal, porque assim, se você é professor como eu, ou se você tem outra profissão, médico, policial, qualquer outra profissão, se você é dona de casa, você sabe que isso, muitas vezes, as emoções elas vão aflorando e a gente precisa regular. Porque é uma discussão que surge, é um comentário maldito que chega no nosso ouvido, né? Maldito mesmo, a pessoa disse alguma coisa mal aqui e soou ruim aqui no meu ouvido, né? É alguma coisa que acontece, é uma notícia inesperada, são coisas externas que acontecem e aí eu preciso aprender a lidar com isso. Então, tudo isso, a gente sabe que essas experiências, muitas vezes quando elas são estressantes, a intensidade cresce e ao invés de eu regular, eu começo a entrar num ciclo de mais estresse ainda. Então, assim, a situação é estressante e aí isso vem para mim, eu não regulo, eu fico mais estressado ainda. Aí isso vai virar uma bola de neve. Isso vira um negócio que, assim, estresse, 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 e aí vai chegar uma hora que eu vou sucumbir, eu vou explodir, eu vou jogar o celular para outro lugar, eu vou fazer coisas que eu não deveria fazer, coisas que eu até desconheço que eu seria capaz de fazer.
Então, muitas vezes, isso nos leva a um caminho do qual nós não queremos, como emoções que envolvem ansiedade, tristeza, a raiva, tudo isso vai surgindo. A gente sabe que as emoções, como nós falamos semana passada, elas são sinalizadores. Mas é lógico que quando você entende que você está com uma ansiedade aflorada, isso significa que tem coisas aqui que precisam ser reguladas. Precisam ser reguladas, porque senão nós vamos viver numa porque senão nós vamos viver numa desregulação emocional. E a desregulação emocional, ela tem um significado. A desregulação emocional é a dificuldade ou até mesmo a inabilidade, a falta de habilidade, tá, para lidar com as experiências ou processar as emoções. Então, olha que sério isso. A desregulação emocional é a nossa falta de habilidade ou a dificuldade que nós temos para lidar com as experiências que acontecem na nossa vida e até mesmo para processar as nossas emoções. A raiva vem e eu não sei nem muito bem como processá-la. A ansiedade vem e eu não sei como processá-la. Né? O medo vem e eu não sei como processar isso. E aí, a tristeza vem e eu não sei como processar. Isso é desregulação emocional. Você pode estar desregulado, sim. Você pode estar desregulado emocionalmente. Ou então, o que falta nessa desregulação emocional é a nossa falta de habilidade de lidar com essas experiências que chegam para nós, de saber nos posicionar de uma forma mais correta e assim levar a vida de uma forma mais leve, em paz. Por isso que a regulação emocional, ela nos traz paz. Porque se você estiver desregulado emocionalmente, isso só vai criar transtornos na sua vida. Porque está faltando habilidade, Então, a desregulação, ela se manifesta de duas formas, tanto numa intensidade excessiva ou quanto na desativação excessiva. Ou seja, aqui, lembrando do fogo do arroz, né? Então, eu vou fazer aqui uma chapinha e outra chapinha aqui. Tá? Por favor, usem a sua criatividade para fazer de conta que isso é uma chapa do fogão, tá? Então aqui sai o foguinho assim, ó, tá saindo foguinho, tá bom? Tá? Imagina que é o fogão aqui, duas chapinhas aqui bonitinhas, tá? Então usa a criatividade, me ajuda aí. Então aqui, olha, o seu fogo aqui, ele está normal. Vamos pensar assim que ele está normal. Desregulação. Desregulação é quando o meu fogo está extremamente alto. Está desregulado. Está desregulado, está extremamente alto, está extremamente alto. E está desregulado também. Não está saindo praticamente nada. Nada, quase nada aqui. Então está desregulado também. Então a minha desregulação emocional pode ser tanto uma intensidade excessiva, como pode ser uma desativação emocional também. Então, quer dizer que não é só quando eu vou explodir com as minhas emoções que eu estou desregulado? Não. Pode ser também quando eu desativo, quando eu não sinto, eu evito esse sentimento, eu também estou desregulado. Porque eu preciso sentir raiva, eu preciso sentir tristeza, eu preciso sentir ansiedade. Por quê? Porque são sentimentos humanos. São sentimentos humanos. A partir do momento que eu sei o que é sentir raiva, eu consigo entender o outro também. A questão é como eu gerencio a minha raiva,
Como eu vou trabalhar com a minha raiva? A raiva é um sentimento básico. Raiva, medo, alegria, tristeza, aversão, que é o nojo, são sentimentos básicos. Nós já nascemos com eles. Então, eu não posso fazer com que esses sentimentos sejam inativados, ou seja, sejam desativados. Essa desativação também é uma desregulação emocional. Então, a intensidade excessiva, lógico, você já sabe, ela é o aumento dessas emoções. Então, isso vai causar alguns problemas, sem sombra de dúvida. Sabe aquelas pessoas que fazem tempestade no copo d'água o tempo todo? É mais ou menos isso. A intensidade dessas emoções, elas podem nos resultar algumas coisas, como pânico, como terror, traumas, temor, senso de urgência, tá? Então, isso vai nos deixando sobrecarregados e com dificuldade de tolerar as pessoas ou as situações ou até tolerar a nós mesmos. Então, quando eu intensifico muito, eu posso causar essas coisas. Agora, e quando eu desativo? O que isso pode causar? Isso pode causar experiências dissociativas. Como assim? Eu posso me despersonalizar. Nossa, aí é complicado isso. A gente pode falar depois um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Mas essa despersonalização é mais ou menos, quando eu faço essa dissociação, é como eu evitasse em sentir tudo aquilo que eu preciso sentir. É como se eu negasse as minhas emoções. Atenção aqui, por favor. Se eu nego as minhas emoções, eu estou negando a mim mesmo. Porque as emoções fazem parte da minha vida. As emoções, eu nasci com elas, você nasceu com elas. Nós não ensinamos um bebê a sentir as emoções. Ele sente. É a primeira coisa que nós, como seres humanos, aprendemos a ter contatos, são com as nossas emoções. Depois a gente vai aprender a ter contatos e vai aprender a cognição, a gente vai aprender a falar, a gente vai aprender a escrever, mas primeiro a gente aprende a sentir as emoções. Então, quando eu vou me desassociando disso, eu vou me despersonalizando, ou seja, eu vou deixando de ser eu mesmo. E esse entorpecimento emocional ou essa apatia emocional, isso faz um mal danado também, tá? Isso faz um mal danado. Muitas vezes, o que acontece é que nós ficamos ruminando as emoções. Nós ficamos tentando descobrir o que acontece, o que deixa de acontecer. Muitas vezes nós ficamos isolados, muitas vezes nós vamos entrar num processo depressivo, tá? Só que nós precisamos aprender a regular essas emoções, não deixá-las intensas demais e nem deixá-las inativas demais, tá? Então, a desativação excessiva de emoções impede o nosso bom processamento emocional, tá? Ele impede o nosso bom processamento emocional, então eu vou me esquivando das minhas emoções. E isso pode ser catastrófico na nossa vida. Isso pode nos causar uma apatia, pode nos causar uma dissociação das pessoas que estão conosco, nos causam transtornos também, assim como a excessividade das emoções causam também, tá? A regulação emocional, ela é uma estratégia que a gente tem que desenvolver, para poder, então, enfrentar os nossos problemas, as nossas emoções do dia a dia, tá? Então, é uma estratégia que nós precisamos desenvolver. Aí você pode falar assim, tá, Rafa, mas o que são essas estratégias então? Então, agora anota aí. Anota aí que eu vou te passar algumas estratégias que você pode adquirir dia a dia, tá? No seu dia a dia, naquilo que você faz, você pode adquirir essas estratégias e aí deixando o seu nível
né, de regulação emocional adequado, nem muito intenso e nem totalmente apagado, para que você não entre nessa desregulação emocional. Então vamos lá, as estratégias para regular as emoções. Anota aí. Primeiro, altamente recomendável, exercícios de relaxamento. Não precisa ser 25 minutos, não precisa ser meia hora, não precisa ser 1 hora. Exercícios de relaxamento podem ser 5 minutos com consciência, aonde você vai ali fazer exercícios de relaxamento. O exercício que você achar que te relaxa mesmo. Pode ser massagem nos pés, pode ser massagem nas costas. Mas eu não tenho ninguém que faça massagem. Não tem problema. Na hora do banho lá, deixa a água cair, vai relaxando. Exercícios de relaxamento. Ouvir uma música boa, tá? Ouvir uma música boa, uma música que te faça bem, mas exercícios de relaxamento. Você precisa relaxar, tá? Isso é importante para regular as suas emoções. Segundo, uma distração temporária durante as crises. Deu uma crise de raiva, deu uma crise de choro, deu uma crise de deu uma crise, vai buscar distração temporária. Pega lá um vídeo, assiste, pega uma música, ouve, vai fazer uma caminhada num tempo curto, mas faça isso. Você tem que se distrair temporariamente, para depois você voltar àquela situação numa regularidade melhor. Terceiro, exercício físico. Exercício físico não tem nem como nós não falarmos que isso é primordial para a sua saúde física e mental. Então, para as suas emoções também. Quarto, conectar as emoções a valores maiores. Então, se aquela emoção, se aquela situação me trouxe uma desregulação emocional, eu preciso parar e falar assim, peraí, quais são os meus valores? Nós falamos já sobre valores em outros vídeos também. Quais são os meus valores primordiais? São esses. Então, foco nos valores maiores, tá? Outra coisa que você pode fazer, substituir uma emoção por outra emoção mais agradável. Você pode pegar uma emoção e substituir por outra. Nós também já falamos isso em alguns vídeos, como eu faço essa substituição de emoção. Se eu estou aqui num local e eu estou trabalhando aqui, eu vejo que eu estou irritada, como é que eu posso substituir isso? Quais são os meus movimentos, os meus gestos? Qual é o meu corpo? Como o meu corpo pode estar? Se eu estou deprimido, se eu estou deprimido, essa é a posição de deprimido, então presta atenção na sua posição, arruma a postura, O físico aqui ajuda muito, já falamos também isso. Ter uma consciência atenta, isso também te ajuda a regular a emoção. Peraí, eu estou irritado, eu estou agitado, então vamos lá, eu preciso me concentrar aqui. Eu estou com minha consciência atenta, eu vou me atentar a esse texto, a esses 3 parágrafos que eu vou ler, então eu vou ler em voz alta e isso vai colocando a minha regulação emocional de novo. Outra coisa que nos ajuda na regulação emocional, aceitação. Aceitação. De repente aconteceu alguma coisa que você não está aceitando e você não pode mudar. Aconteceu, já caiu, já quebrou, já bateu. Aceita e aí a partir da aceitação você vai fazer as coisas, mas não fica se lamuriando por aquilo que não tem mais o que fazer. Outra coisa, faça atividades prazerosas, aquilo que realmente te dá prazer. De repente, ouvir uma música, ou então comer uma barrinha de chocolate, mas faz alguma coisa prazerosa para você se sentir de novo ali no seu momento presente. Mais uma coisa, momentos íntimos compartilhados. Então, chama uma pessoa da sua intimidade ali, do seu convívio, um amigo, para você conversar. Olha, eu estou extremamente irritado, estou extremamente agitado, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você pode me ajudar pelo menos a me ouvir nesse momento? Pronto. E aí você vai começar a desenvolver outras estratégias que vão te ajudar a tolerar ou aprender a lidar com essas emoções intensas, tá? Então, se você gostou disso, anota aí. E faz um favor, gente, compartilha esse vídeo, dá um likezinho para que esse vídeo chegue em mais pessoas e compartilha.
Porque o que mais nós temos hoje, principalmente naquilo que nós vivemos e presenciamos, são as pessoas que vivem aí, nessa desregulação emocional, porque ou estão muito intensas ou estão sem emoção nenhuma. Isso mesmo, pode colocar aí de novo, Felipe, porque siga, nos nossos canais aqui, durante a semana nós vamos colocar mais coisas para você, e se você está aqui comigo até agora, eu falo para você que aqui é um lugar especial para você, o clube, tá? Eu vou agora para lá, para poder entregar para o pessoal que está no clube mais uma ferramenta de regulação emocional. E essa ferramenta, esse pessoal tem lá de forma exclusiva. Então, se você quiser, faça parte também do nosso clube Semear, do nosso clube Semear. Vai ser muito importante para você. E quero lembrar que 25 segundos é tudo o que você precisa. Até mais!